E a gente segue repercutindo aqui as reportagens da Folha de São Paulo, porque em 6 de outubro de 2022, o ministro Alexandre de Moraes enviou uma ordem ao juiz auxiliar do seu gabinete no STF, pedindo a investigação de 9 deputados da base de Jair Bolsonaro em 2022. Segundo a Folha, Ayrton Vieira repassou a solicitação ao perito Eduardo Talhaferro, que comandava a Assessoria Especial de Enfrentamento da Desinformação no TSE. Na lista constam os nomes, então, de Bia Kicis, Carla Zambelli, Major Vitor Hugo, Marco Feliciano, Júnior Amaral, Felipe Barros, Ottoni de Paula, do então deputado Daniel Silveira e também de Eduardo Bolsonaro. No caso do filho do ex-presidente, mais de um ano depois dessa conversa, em novembro de 2023, o juiz auxiliar de Alexandre de Moraes orientou o Talhaferro a tentar ligar Eduardo Bolsonaro ao argentino Fernando Serimedo, acusado de desinformação em relação às fraudes nas eleições. Constantino, vale lembrar aqui então, esse pedido de investigação de 9 deputados da base de Jair Bolsonaro em 2022, e chama atenção essa data, consta em novembro de 2023, ainda tinha troca de mensagens, muito mais de um ano depois das eleições de 2022, o ministro Alexandre de Moraes ainda atuando com esse juiz auxiliar aí em mensagens de WhatsApp. Porque nunca teve nada a ver com proteger a democracia ou combater fake news, desinformação ou discurso de ódio, querendo ainda que me apontem onde está tipificado o crime de opinião no nosso país, ou de mentira que seja. Nunca teve a ver com isso. Isso é um discurso fajuto, Sempre teve a ver, e continua tendo, toda a postura dos ministros do Supremo, com perseguir a direita. É com isso que tem a ver. O jurista, o advogado André Marsiglia, que já deu várias entrevistas aqui para a gente na Oeste, acho que ele escreveu um resumo muito bom sobre isso, porque tem muita gente desvirtuando e caindo na narrativa e na armadilha do Supremo e da mídia, que ainda defende o Supremo e os seus abusos e crimes, dizendo que foi um desvio de rito, informalidade, rito. Isso é uma violação menor, Até o Ives Gandra se manifestou nessa linha, na minha opinião, de uma maneira bem lamentável. E todos eles estão ignorando que não é a questão de fora do rito que mais pega aí. O que mais pega é o direcionamento de investigações. O Alexandre de Moraes escolhia alvos e mandava capangas produzirem provas. Quando não encontravam, como no caso da Oeste, inclusive, no meu e tantos outros, ele falava para colocar qualquer coisa. Servia de pretexto, Então está muito claro que o ministro Alexandre de Moraes foi o fiel da balança nas eleições. Ele agiu de forma totalmente parcial. Como é que pode um juiz, nessa fala que o Cristiano Costa mencionou, logo depois ali, depois da festa, depois do susto inicial, ele foi se manifestar oficialmente pela primeira vez acerca da reportagem da Folha, como é que ele pode se referir a mim, que sou réu de inquérito, como um pseudo-jornalista, exalando raiva, ódio? Eu estou no inquérito que vou ser julgado por ele, e que ele direcionava os alvos e mandava os capangas arrumarem alguma coisa contra os alvos. Quer dizer, é tão escancarado, não é uma questão de fora do rito. Quem está repetindo isso está caindo na armadilha, no truque deles. É ilegalidade, crime, direcionamento de investigação, perseguição política, ideológica, coisa de ditadura, coisa de censor, coisa de Nicolás Maduro, de Daniel Ortega. É disso que se trata aqui. E depois, cá entre nós, ainda espalha uma fake news de que eu sou, porque pseudo-jornalista é um julgamento de valor. Eu sou jornalista, objetivamente falando, porque eu atuo como jornalista há anos, passei pelos principais veículos de comunicação do país, tenho livros, prêmios, inclusive um da Marinha, como jornalista, na Jovem Pan, e uma decisão de 2009, se eu não me engano, do próprio STF, permitiu que pessoas sem o curso, a faculdade de jornalismo, exercessem a profissão, que é o que eu fiz. Inclusive, vim para os Estados Unidos como jornalista, o meu visto era de jornalista. Agora, ele acrescentou ainda foragido. Foragido? Existe alguma sentença condenatória contra mim? Existe algum pedido de prisão em aberto que eu não esteja sabendo, ministro? Como assim foragido? Eu moro nos Estados Unidos há 10 anos. Vou completar agora em abril de 2025 uma década.
Eu, repito, visto de jornalista no início, depois green card, residente permanente por habilidades extraordinárias, e mais recentemente eu sou um cidadão americano, passaporte americano, que nem o Elon Musk, que aliás está no inquérito do ministro Alexandre também. Então o Elon Musk é um foragido da justiça? Esse é o sujeito que vai ser um juiz imparcial? Então vamos parar de falar de fora do rito. Alexandre de Moraes é um bully, é um brutamonte, é um cara que age como um imperador absolutista. Ele quer perseguir desafetos, sei lá, porque cargas d'água, ele tem essa obsessão por mim e alguns outros. Mas ele quer perseguir essas pessoas e manda seus capangas atrás. Não tem nada a ver com fora do rito, tem a ver com crime mesmo. Silvio. Paula Consta, deixa eu discordar de você aqui num ponto. Aliás, eu fiz isso já ontem, inclusive defendendo tudo o que fizeram, a perseguição contra você, implacável. Concordo até a parte do rito. Por que eu insisto na parte do rito e fiz isso agora há pouco no meu comentário anterior? O rito jurídico é o que garante a licitude de um processo penal, por exemplo. Ele só é lícito se o rito for cumprido do começo ao fim. E isso assegura também a validade das provas. Quando o rito é descumprido, e foi pelo ministro Alexandre de Moraes, numa confusão ímpar, que não se tem memória, entre dois tribunais independentes, isso acarreta a nulidade processual. O que isso significa? Significa que muita gente que está presa a uma tornozeleira eletrônica ou numa cela ainda na papuda tem o direito de contestar o que está acontecendo judicialmente, ainda que o Supremo seja a última corte recursal do país. Ainda que seja. E concordo, finalizo, com certeza há um direcionamento da investigação, isso é grave, isso é agudo, isso demonstra como a mão pesada do gabinete do ministro Alexandre de Moraes maculou o processo eleitoral. Eu estava só, quando eu falei do rito, me referindo àquilo que pode acarretar a nulidade processual, que algo importante para quem hoje está aí debaixo de uma pena de 14, de 17 anos, para a cabeleireira Débora, ou talvez para o Clezão, né? O Clezão não deu tempo, mas para a família dele pensar um pouco que talvez nada disso pudesse ter acontecido. Quer fechar, Augusto, a gente trazer mais diálogos aqui? O Constantino entrou naquela frase, né, do juiz auxiliar. Quando ele cisma com alguém, é uma tragédia. Ele cismou com o Constantino. Agora, é importante, isso aí que o Silvio está dizendo, é o seguinte, ele ignorou, o Alexandre atropelou o devido processo legal e o direito de ampla defesa. Também. E no caso da Oeste, ele ordenou a fabricação de provas. É isso que se pode dizer depois da... É o que se conclui depois de ler aquele recado do juiz auxiliar, né? Ao ouvir que o perito... Como é que é o nome do perito? Talhaferro só encontrara por... Produções jornalísticas. Matérias jornalísticas. Não. Use a sua imaginação. Dê um jeito. Isso é fabricação de provas. Fabricação de provas. Quem fabrica, quem falsifica provas, comete um crime. Mesmo porque, só me permita, Paulo, complementar, a discussão do rito que faz menção o Silvio, e também o mérito, como está defendendo aqui o Constantino, todas as coisas estão lá, nenhuma delas. A gente está dizendo aqui, essa questão do uso e sua criatividade, está lá. Isso é a fabricação. Você está manipulando como, mas não tenho nada. Imagina só, o perito, vamos pegar pelo valor de face das coisas, quem é que faz o laudo? Perito judicial, está lá. Ele não encontra nada, ele diz ali no texto, eu não encontrei nada. Aí o juiz auxiliar do ministro Alexandre de Moraes diz assim, use sua criatividade. Não existe criatividade em laudo pericial, não existe, não cabe nem na semântica, imagina dentro do escopo de um processo. No caso do Constantino, que ele diz assim, capriche o quê? O que é capriche? Caprichar em quê? Laudo é só o que tem de informação.
Esses dias eu fiz menção aqui, direito é materialidade, é só o que existe e que você pode provar. Se você não tem, e aqui é uma confissão de que não tinha nada em relação ao Oeste, ou que o texto ou o levantamento que fez sobre o Constantino não era suficiente, eu pedi para caprichar, um juiz pede para caprichar. E aí vem depois, obviamente, esse conflito de interesse, porque o juiz do Supremo que iria julgar tem que, pela lógica do judiciário, ele tem que ficar equidistante das partes, ele não pode produzir prova. Quem tem que produzir prova é o presidente, no caso do TSE, porque é o TSE que está levando para o inquérito. Mas é a mesma pessoa, óbvio que ele está sabendo como foi feito, na verdade, determinou ao juiz auxiliar que pedisse ao perito para fazer desse ou daquele jeito, para que ele pudesse embasar melhor a sua condenação, a sua decisão que fosse. Esse é o ponto. Nós estamos falando aqui de coisas que estão todas lá. Sim, tem boa parte das pessoas tentando discutir o rito como se fosse uma coisa menor, e não é, para tentar tirar foco disso. Bom, para usar uma expressão popular, vai dar com os burros na água, porque nós estamos vendo ali a confissão de use sua criatividade. Aquilo é uma confissão, aquilo é uma evidência, aquilo é materialidade pura de um comportamento completamente inapropriado, irregular, ilegal de um juiz manipulando um laudo, ou sugerindo a manipulação de um laudo. Outra coisa, Piotr, só para completar isso aqui, que a gente falava de poder de polícia. Poder de polícia é o seguinte, que a justiça eleitoral tem a turma ganhando uma grana preta lá em Brasília, tem os tribunais estaduais, né, regionais, etc, etc. Mas no interior, por exemplo, neste ano aí, quem é a justiça eleitoral na minha cidade? Um juiz de direito. Juiz de direito. O que ele faz diante disso? Qual é o poder de polícia? Se alguém está fazendo boca de urna, ele vai e acaba com isso. Se alguém está conduzindo eleitores ilegalmente, ele acaba com isso. É esse o poder de polícia. Não é escolher uma vítima e condenar primeiro para depois ir caçar alguma prova que não há.